Sessão ordinária, dia 16 de novembro de 2022. Quero agradecer os funcionários desta casa. Depois de um tumulto, né, de mudança, estamos aqui com a sessão normal pela segunda vez já. Eu quero convidar todos para que fiquem em pé para uma leitura do trecho bíblico e logo em seguida o Pai Nosso. Atos, capítulo 3, versículo 19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Antes de mais nada, eu gostaria de comunicar a ausência do presidente, Edmilton, que está em Curitiba fazendo curso. Vamos passar agora para o expediente do dia. Indicação. Número 314/2022. Indico, de uma forma regimental, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, providências necessárias quanto à manutenção em um bueiro que se encontra com a tampa quebrada na rua Francisco de Assis Tomás, no residencial Monte Oliveira. Nesta mesma rua indico a colocação de um quebra-molas ou uma forma de redutor de velocidade. Essa indicação foi feita a vereadora Anderleia Bueno Mileski. Com a palavra livre, vereadora Anderleia. Bueno Mileski. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, funcionários desta casa, todos que nos acompanham pelas redes sociais, meu boa noite. Começando, eu gostaria de parabenizar, a todas as secretarias do nosso município, juntamente com a prefeitura, sobre a Feira da Saúde, que ocorreu no dia 13 agora, no último final de semana, no domingo. Eu tive o prazer de participar dessa feira, onde eu acabei visitando todos os standers, passei por todos o trabalho feito ali, em questão com os enfermeiros, médico, setor jurídico, cabeleireiro. Então, assim, parabenizar mesmo pelo esforço do pessoal, pelo trabalho, pelo engajamento de todos, parabenizando a Cruz Vermelha também por ter se disponibilizado a vir para o município, fazendo um bom trabalho. Gostaria também de comentar hoje, nós estamos comemorando o Dia Internacional da Intolerância. A intolerância comemora-se hoje, no dia 16 de novembro, e lembra os valores de uma sociedade, dos valores democráticos, como o respeito pelo outro e pela diferença. Eu gostaria de ler um pouquinho sobre a tolerância. A tolerância é o respeito, a aceitação e o apreço da riqueza e da diversidade das culturas de nosso mundo, de nossos modos de expressão e de nossas maneiras de exprimir nossa qualidade de seres humanos. É fomentada pelo conhecimento, a abertura do espírito, a comunicação e a liberdade de pensamento e consciências e crenças. A tolerância é a harmonia da diferença, não só como um dever de ordem ética, é igualmente uma necessidade política e jurídica. A tolerância é uma virtude que torna a paz possível, contribui para substituir uma cultura de guerra por uma cultura de paz. Então, eu acho que nós temos que ser tolerantes, Eu acho que em todos os âmbitos, porque a tolerância faz um ser melhor, nós humanos, principalmente, Eu gostaria também de comentar, senhor presidente, sobre a minha indicação
né, a justificativa minha em questão de uma solicitação de moradores desta rua, da rua Francisco de Assis Tomás, ali no residencial Monte Oliveiras. Faça a presente indicação a Vossa Excelência, senhor prefeito, no sentido de manutenção do bueiro, evitando incidentes devido à tampa do bueiro quebrada. Para não ocorrer nenhum incidente, às vezes uma criança está brincando, acabar pisando ali, torcendo o pé, se machucando, ou durante a noite alguém caminhando, né, e sofrer algum incidente. E também os moradores ali, que não são muitos, mas reivindicam, né, o quebra-mola ali, devido a um grande tráfego de veículos ali, que às vezes passam, por ser uma rua um pouco sem muitas residências, passam em alta velocidade, né, que pode ocasionar um acidente com as crianças que ali residem, né, que às vezes ficam ali brincando. Então, eu peço encarecidamente ao prefeito, né, e a Secretaria de Obras, que, se for possível, que coloque um redutor de velocidade e também providencie uma nova tampa ali no bueiro desta rua. Muito obrigada, boa noite, fiquem com Deus. Com a palavra livre, a vereadora Cladenil da Silva Chibal. Boa noite, senhor presidente, vereadoras, vereadores, a todos que irão, né, nos assistir ou que estão nos assistindo. Eu gostaria de mencionar aqui algumas coisas que aconteceram nesses últimos dias, e com essa minha fala eu quero iniciar com a leitura de um trecho que é muito citado e eu particularmente gosto muito, que é Romanos 8:28, que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, com esse versículo baseado e pautado na palavra de Deus, que eu tenho hoje como lema para a minha vida, não sou perfeita, procuro fazer da melhor forma possível, eu inicio essa minha fala. Esse momento de fala, a gente costuma dizer que é a palavra livre, que ela está, inclusive, no regimento, no artigo 31, né? Então, eu gostaria também de pedir aos nobres que dessa minha fala eu não vou ceder uma parte, e também quero deixar bem claro que o que eu penso e falo aqui, eu assumo a responsabilidade no que tange de mencionar nome de pessoas e fatos ocorridos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer nesse último dia 31, do qual eu tive a honra de participar do culto de ação de graças que foi realizado na ADM Central, que é a Igreja Assembleia de Deus Central, em comemoração ao feriado do Dia do Evangélico, onde tivemos várias igrejas participando, e esse culto de ação de graça foi sob a organização do COPANS, que é o Conselho de Pastores e Pastoras de Marilândia do Sul. E esse hoje está sob a presidência do pastor Elson Pereira, que é o pastor titular da ADM Central, que a igreja ADM Central é essa igreja que fica aqui na rua Elias Reis Lopes, tá? E por falar em COPANS, quero deixar aqui registrado, com muita honra, que o COPANS é dos meus propósitos enquanto cidadã marilandense de nascimento, ou seja, de raiz, né? Porque eu nasci aqui. Então, esse era um desejo meu. E o Conselho de Pastores, ele está funcionando e ele está atuante em nosso município.
E então é com grande alegria que eu deixo essa carta, eu quero fazer a leitura da carta, que foi escrita por mim mesmo, dia 3 de agosto de 2010, que era um dos meus projetos. Eu cheguei em Marilândia em 2003. E nessa carta eu escrevi assim: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó, capítulo 42, verso 2. E assim eu escrevi nessa carta: Marilândia do Sul, 3 de agosto de 2010. Amada igreja do Senhor, é com alegria que venho compartilhar convosco o desejo do meu coração, com a pergunta: qual é o nosso lugar no mundo? Resumindo, o que precisamos fazer por nossa cidade? E para tentar solucionar essas questões, convido você, pastor, reverendo ou responsável desta igreja, a participar de um debate em local, data e hora marcados abaixo, para junto descobrirmos o que fazer por essa cidade. A pauta do dia seria: Marilândia precisa de Deus. Sabemos, queremos e podemos fazer algo para ajudar? Erramos porque desconhecemos as promessas de Deus. Por onde começar? Somos realmente a diferença? Somos o sal da terra? O debate acontecerá com a importante presença de Deus e você se torna responsável a partir deste momento para fazer a diferença. O local, então, é o Marilândia Clube, Rua Silvio Beligni, e essa reunião aconteceria, então, no dia 30 de agosto de 2010. E com essa carta, nós tivemos várias reuniões, inclusive reuniões que foi até sugerido muitos assuntos. Eu tenho aqui comigo os convites, eu tenho o nome dos pastores que participaram dessas reuniões até então. E logo depois nós tivemos a grata satisfação na pessoa do ex-vereador Nelson, que trouxe à Casa de Leis um projeto Dia do Evangélico. Então, para mim é uma grande alegria, e hoje nós temos, de fato, o Conselho de Pastores atuando em Marilândia do Sul. E eu quero dizer mais a respeito. Digo mais, para alguns, falácia, para outros, esclarecimentos. Para mim, testemunho de como Deus tem me guardado. Há algum tempo atrás, quando eu fazia ainda parte como associada da ASCENS, em uma das nossas reuniões, foi dada a sugestão da mudança do Dia do Evangélico. Então, eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Foi sugerido a mudança do Dia do Evangélico em uma das reuniões. Para casa, mais ou menos ali dia 20, 22, por aí. Porque a semana da Reforma Protestante, ela é comemorada todo mês de outubro, na última semana de outubro. E, então, o comércio, eles sugeriram, porque dia 31 feriado e depois já vem o feriado de finados. E muitas das vezes o comércio fica fechado muito tempo. Então, até por conta do feriado de finados, segundo o comércio, a fala foi mais ou menos assim: Cradenil, como você está mais próxima dos pastores, você poderia ver isso com eles? E nesse período tínhamos várias reuniões com pastores aqui mesmo na Casa de Leis. E sempre eu estava presente nessas reuniões. Tenho aqui comigo, como já falei, as listas de presença dos pastores que se faziam presente à época. E foi colocado em uma dessas reuniões comentário sobre a possibilidade de mudança do dia do feriado. A mudança do dia. Não para o término, não para acabar com o feriado do dia do Evangelho. E muitas questões então foram levantadas e foi sugerido uma carta
para todas as igrejas que estavam presentes nas reuniões, para seus respectivos pastores, e que esse, então, levasse essa carta para as igrejas, tá? Que eu quero ler para vocês. E essas cartas deveriam ser coletadas assinatura, seria como um baixo assinado, e como de fato foi, para que o feriado fosse, se fosse assim, do agrado dos membros, permanecesse dia 31 de outubro. Então, essas cartas voltaram e os envelopes estão aqui comigo, que foi me colocado à minha mão. Então, essa carta ela foi escrita dessa forma. Às igrejas evangélicas de Marilândia do Sul. Estamos enviando esta carta às igrejas evangélicas de Marilândia do Sul com o intuito de que haja por parte de todos os cristãos evangélicos da cidade maior proximidade, como diz o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nosso município saiu na frente quando instituiu, no dia 31 de outubro, como feriado do Dia do Evangelho. Essa data é conhecida mundialmente pelo dia em que Martim Lutero afixou na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses, criando assim o Dia da Reforma Protestante. Todas as igrejas denominadas evangélicas surgiram desta reforma. Sendo assim, temos um reforço em lei do Dia da Reforma ou Dia do Evangélico na nossa cidade. Devemos nos unir para que esse dia seja mantido como forma de respeito aos cristãos evangélicos e um dia em que podemos estar juntos para cultuar a Deus, orarmos juntos pela nossa cidade e clamarmos a Deus para que nossas autoridades sejam dirigidas pelo Espírito Santo. Gostaríamos de pedir para que, em sua igreja, seja disponibilizada a lista de abaixo-assinado que segue juntamente com esta carta, para que possamos entregar na Câmara de Vereadores, solicitando a manutenção do feriado no dia 31 de outubro. Que Deus abençoe cada uma das igrejas e que possamos nos unir, não somente por esta causa, mas pela causa do Evangelho. Em Cristo, pastor Walter Aparecido de Oliveira, pastor Jurandir Manuel, pastor Edson Casado Júnior, pastor Claudemir Rezende da Costa, irmã missionária Ana Maria Campos e irmã Credenil. Essa carta foi encaminhada para as igrejas e nós obtivemos algumas respostas com o abaixo-assinado que está em minhas mãos. Diante disso, eu gostaria de colocar para vocês que não há muito tempo foi então convocado uma reunião, à época eu não me lembro bem por quem, e nessa reunião estavam os vereadores e alguns pastores e ainda algumas pessoas ligadas a algumas igrejas, e essas pessoas que faziam parte dessa reunião nesse dia nunca tinham vindo em uma reunião sequer com os pastores. E eles nem sabiam do que se tratava de fato. E vieram a essa reunião já dando palpites, sem fundamentos, alguns sobre o feriado, dizendo que coisas que nem sequer eram verdades. Mas de uma coisa eu sei, o que é verdade permanece. E nesse dia nasceu uma fala mentirosa de pessoas que se dizem crentes ou amigos de crentes. A vereadora Credenil quer acabar com o feriado do evangélico. Mentira. Quero dizer que, com toda certeza e convicção, dissei o porquê estou ocupando uma cadeira nesta casa de leis. O Papai do Céu tem cuidado dos meus ideais para essa cidade e para esse povo amado dele. Algumas vezes fui chamada de crentinha e pastorzinha aqui dentro desta casa. E digo que pastora não sou. Não sou, mas crente, cristã e agora praticante,
Sou com muita honra, e pastora não, mas quero e exijo respeito como se eu fosse. Pois a palavra de Deus nos diz lá em Gálatas capítulo 7, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Mas alguém pode pensar, eu não estou zombando de Deus. Digo ainda que eu pertenço ao Senhor dos Exércitos. E deixo aqui uma palavra que está relatada em 1 Crônicas 16, 22. Não toqueis em meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. E todo aquele que está em Cristo é nova criatura. E coberto pelas mãos do Senhor estou. E quero pedir ao comércio, com toda humildade, que respeite o dia do evangélico, assim como nós respeitamos o feriado que é vosso também. Essa é a fala sobre a questão do dia do evangélico, e eu quero aqui agradecer mais uma inauguração que o prefeito Aquiles fez nessa semana passada, na última quinta-feira, do prédio do CREAS. O prédio do CREAS está realmente incrível, móveis novos, computadores, o prédio novo, uma sala ampla, enfim, tudo novo. Que assim como o prédio, as pessoas que ali estiverem trabalhando, se renove também para atender aquelas pessoas que necessitam. Pois quando ali as pessoas chegam é porque elas precisam de atenção. Então, é uma coisa linda nós termos um prédio novo, termos móveis novos, mas também é muito bom a gente chegar no local e ser bem atendido. Um bom dia, uma boa tarde, olá, tudo bem, como vai, o que você precisa, faz parte do nosso dia a dia para sermos bons de fato. A Feira da Saúde, a vereadora Anderlé já comentou, foi maravilhoso o trabalho, eu não pude estar presente, porque esse final de semana era o final de semana de eu cuidar da minha mãe, mas eu vi as postagens, o coral à noite deslumbrante, tudo muito bem organizado, todo o pessoal envolvido num trabalho em favor ao próximo. Parabéns aos organizadores, parabéns ao prefeito, vice-prefeito, Secretaria de Saúde e todo o pessoal que esteve à frente aí desse imenso trabalho e maravilhoso trabalho. Quero aqui falar um pouquinho sobre a festa da cidade, que acontecerá no primeiro final de semana de dezembro. Eu ouvi no Face ligações e algumas mensagens sobre proibido levar cooler de bebida para a festa. Ouvi alguns comentários maldosos e alguns comentários bons. Então, não tem o que a gente falar sobre isso. É uma festa aberta, dificilmente vai ser obedecido esse critério. Mas se você puder evitar, é bom para que todos possam aproveitar da melhor forma possível. E também na última quinta-feira, pela manhã, nós tivemos aí a consulta pública sobre o metropolitano. Aconteceu no prédio do CREA, em Apucarana, o DR está fazendo isso em todo o Paraná, vai acontecer mudanças, e nós estamos aí dispostos a colaborar e gostaria que a população também participasse. Logo, logo nós traremos aqui novidades sobre esse caso do metropolitano. Segundo o DR, a empresa está com um contrato vencido e não poderá ser renovado sem antes fazer alguns ajustes, e o Ministério Público deu um prazo para que o DR fizesse essa consulta no Paraná, onde acontecem as linhas intermunicipais do metropolitano. Isso envolve e muito a nossa cidade, os nossos munícipes, e o que for para ajudar e melhorar, eu quero estar junto, mas eu preciso do seu
da sua cooperação, da sua mão amiga, para podermos fazer o melhor. Muito obrigado, boa noite. Muito bem. Vereadora Cladenil, a respeito... Eu tive a oportunidade de fazer parte de 2 pontos, de 2 datas marcantes a respeito dessa lei do feriado do Dia do Evangélico. Uma na criação, eu e o Juscelino Vilaça também era da época, inclusive teve debates acalorados, né, Vilaça, na época, e outra oportunidade foi nessa reunião, que, se não me engano, se não me falha a memória, eu convoquei os pastores para que fosse na Câmara, para a gente discutir se realmente era vontade deles de mudar e tal. E alguns pastores, inclusive, que assinaram na ata, essa ata que a senhora acabou de ler, esses pastores mesmo disseram que não concordavam nessa reunião que nós fizemos lá na Câmara. A senhora estava presente. Eles disseram que não concordavam nem com transferir o dia do feriado, nem com acabar com o dia do feriado. Então, foi exatamente por isso que a Câmara decidiu que não iríamos mexer. Mas acredito que tem que ser conversado, acredito que tem que ser visto, revisto, e para que se respeitasse, tentar mudar essa data para que agradasse talvez o comércio e não tirasse também o mérito do dia do evangélico. Antes de passar para a ordem do dia, como eu não pus a ata em votação, a ata anterior em votação, vou colocar agora. Está em discussão a ata anterior. Está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado. Vamos passar para a ordem do dia. Projeto de Lei Complementar número 004/2022. Súmula. Plano de cargos, carreira e remuneração do magistério. Projeto em primeira discussão. Senhor presidente? Oi. Gostaria de colocar aqui que nós, como vereadores, nós tivemos muitos questionamentos sobre esse projeto. Então, é um plano de cargos e carreira e remuneração do magistério, que vai começar a vigorar a partir do ano que vem. Então, quero deixar aqui bem claro a todos os professores, aqueles que atuam na área do magistério, que esse projeto está passando agora pela primeira votação desta casa. Então, a partir do ano que vem, aí, nós teremos. Muito bem, vereador. Eu também recebi algumas mensagens, né, de professores que estariam preocupados, mas esse projeto não é a Câmara que estava segurando, né, só para ficar claro. Inclusive, se não me engano, voltou para a APP, saiu realmente um comentário de que a Câmara estava segurando. Não, a Câmara não segura nenhum projeto. Até hoje não, né? Precisou, graças a Deus, graças a Deus. É porque precisou de uma reformulação a pedido da APP. Isso. E aí, só esclarecendo para todas as pessoas interessadas, que são, no caso, os professores, que tudo que dependeu da Câmara, nós agilizamos nas comissões e estamos votando agora na primeira oportunidade também. Então, o projeto continua em discussão. Projeto em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado. Primeira discussão e votação. Projeto de Lei Complementar número 007/2022. Cria vaga de farmacêutico no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Marilândia do Sul. Projeto em discussão. Senhor presidente, outro projeto de extrema importância, porque nós temos aí um farmacêutico que atende, inclusive eu tenho a carteirinha de uso de remédio contínuo para minha filha, e a gente só pode pegar o remédio em determinado horário em que o farmacêutico está na farmácia. Então, aqui é uma necessidade para a população, porque tem muitas pessoas que vêm de Nova Moreira, São José, entre outros distritos da nossa cidade, né, sítios e patrimônio. E aí a pessoa tem que ficar esperando até determinado horário para poder pegar o seu remédio. Sem o farmacêutico lá, não pode se pegar mais o remédio. Então, isso facilita a vida dos nossos munícipes. Parabéns, prefeito. Continua em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado.
Primeira discussão e votação. Projeto de Lei Complementar número 008/2022. Altera o anexo 2 da Lei Complementar Municipal número 34, de 26 de setembro de 2022. Projeto em discussão. Em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Aprovado. Primeira discussão e votação. Projeto de Lei número 023/2022. Autoriza o Executivo Municipal a adquirir bem imóvel e dar outras providências. Projeto em discussão. Senhor presidente, permite? Sim. Aqui é um ponto muito importante que também favorece os nossos munícipes. É pedido, muita questão de casas e, mais uma vez, o prefeito vem atender também a nossa população. Não é uma tarefa fácil, não é um projeto fácil de ser realizado, porque precisa da contrapartida do município. Então, já foi feita a compra do terreno em São José, Nova Moreira, e esse é o terreno para Marilândia do Sul. Parabéns, prefeito, pela iniciativa. Não sei se vai dar tempo das construções dessas casas, mas pelo menos o primeiro passo, o ponto inicial, já deu e já está saindo do papel. Na verdade, é a obra que falta, para a administração aqui de Estaqueda, que vem trabalhando e fazendo com que o município desenvolva. E teve até aquelas casas ali para cima do Conquista, que foi do mandato do Aquiles, porém agora vai ter condições de superlotar de casas, tanto aqui em Marilândia quanto Nova Moreira e São José, e acredito que muitas pessoas serão beneficiadas. O projeto continua em discussão. Em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Aprovado. Primeira discussão e votação. Projeto de Decreto Legislativo número 002/2022. Súmula. Dispõe sobre mudança temporária do local de reuniões da Câmara para a realização de sessões ordinárias, extraordinárias, solenes e da outras providências. Projeto em discussão. Em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Eu quero comunicar à população, que nós estamos, não sei se na semana passada já foi comentado isso, que nós estamos em outro endereço. Hoje as sessões e a Câmara está na Casa da Cultura, ao lado da delegacia. A Câmara Municipal está passando por um processo de reforma, então foi cedido aqui a Casa da Cultura para que nós pudéssemos fazer essas sessões e também trabalhar nas comissões e todo o que precisa ser trabalhado. Então, as pessoas que nos acompanham, que sempre vêm na Câmara, o Zé Rui, o Valmir, enfim, todas as pessoas que gostam de participar, hoje nós estamos aqui, toda segunda-feira, estaremos aqui na Casa da Cultura, em sessão ordinárias. Eu vou passar para a explicação pessoal, e quero passar a presidência para o Robson para mim fazer uso da palavra na tribuna. Passo a presidência. Explicação pessoal. Eu assumo a presidência. E explicação pessoal, Jean Carlos Momenti Bueno. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras. Quero cumprimentar todos que nos acompanham através do YouTube e nas redes sociais. Senhor presidente, eu quero só fazer uma breve lembrança de um fato ocorrido há alguns dias e quero manifestar o meu repúdio a uma carta que foi circulada no WhatsApp, acho que todos aqui tiveram acesso a isso, e a exemplo da associação comercial, eu também quero repudiar uma carta que fala que para algumas pessoas não comprarem no comércio, que apoiou candidato diferente do seu. Isso é um absurdo. Não sei quem que fez isso, mas com certeza é uma pessoa que não tem caráter para tentar desmoralizar um comércio só pelo fato de votar em alguém ou não votar em alguém. Nós todos vivemos em uma democracia, cada um vota em quem quiser, e passadas as eleições, todos sabem
do meu posicionamento, eu deixei claro o meu posicionamento, deixei claro qual candidato apoiaria, mas quero repudiar quem faz essa perseguição, né? Porque nosso comércio é ordeiro, nosso comércio tem família para cuidar, e não é justo que uma pessoa desmoralize o comércio, desmoralize lançando cartas de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, desanimando as pessoas a comprarem nesses determinados locais para que possa fazer uma perseguição política. Isso é inadmissível. Muito obrigado, senhor presidente. Eu passo a presidência ao vereador Jean Carlos Momenti Bueno. Eu assumo a presidência. Fica aberto. Algum vereador quer falar mais alguma coisa a respeito do assunto? Não? Então, declaro encerrada a sessão ordinária, dia 16 de novembro de 2022. Muito obrigado por todos.